Olá, turma, bom dia. De acordo com a nossa proposta, segue aí o nosso cronograma de revisão, né? Então, hoje, segunda-feira, faremos a nossa revisão referente à nossa avaliação, que acontecerá na próxima segunda-feira, ok? Vamos lá. O que você vai fazer na nosso exercício de revisão? Você vai observar, nós temos dois órgãos. Desses dois órgãos, você vai circular apenas o tecido epitelial. Então, veja bem, quando nós falarmos em tecido epitelial, nós observamos que ele é o tecido que serve como barreira de proteção para o nosso corpo. Além do mais, nós observamos que, além dele servir de barreira de proteção, ele vai servir, por exemplo, assim, através do qual nós podemos ter essa sensação de calor, de frio. Então, é através do tecido epitelial. Observamos também que no tecido epitelial nós vamos encontrar pequenas aberturas chamadas de poros, por onde nós vamos transpirar, por onde o nosso corpo vai liberar o suor, tá? Então, essa é a importância do tecido epitelial. Nós vamos verificar, você pode estar observando aí na imagem, que ele apresenta várias camadas, onde essas camadas elas estão dispostas, né? Ou seja, nós temos primeiramente a epiderme. Quando nós falamos em epiderme, nós vamos falar daquela camada mais externa, aquela camada que está exposta com meio externo. Quer dizer, quando nós percebemos essa sensação de calor, é do meio externo que nós sentimos, e esse calor é enviado para a parte interna. Outra coisa que nós vamos observar também no tecido epitelial, que é a relação da coloração da pele. Lembra quando nós falávamos assim, que existem pessoas que têm uma coloração mais escura, né, devido à presença de melanina, tá? Que dá essa coloração à pele. Outros têm menos, quer dizer, não tem tantas melanina. As pessoas que têm mais melanina são aquelas mais morenas, tá? Mas a sensação não é a cor da pele que vai mudar, tá? Digamos assim, porque tem mais melanina não sente dor. Nada a ver com isso. A sensação é a mesma, tá? Somente a produção de melanina que é mais, ou seja, o número de células que apresentam melanina é maior, ok? E outra coisa que nós observamos também que algumas partes do nosso corpo, esse tecido ele é mais, digamos assim, mais resistente, como por exemplo na palma dos pés. Nós vamos perceber que na palma dos pés nós vamos encontrar esse tecido mais grosso, mais denso, tá? Também podemos estar observando a questão de alguns problemas, né, que podem acontecer no tecido epitelial, como por exemplo, se você se expor muito ao sol, as nossas células elas vão ficar muito agitadas, fazendo com que, digamos assim, devido à quantidade de raios solares que recebemos, então o sangue ele se agita, devido a essa agitação, a pele ela recebe mais calor. Isso, quanto menos melanina você tiver, mais vermelha a pele vai ficar, tá? Muitas das vezes, quando a quentura é muito, esse tecido ele vai ficar danificado, ele vai ficar ressecado, tá? Então aí nós temos também a grande responsabilidade de estar sempre ingerindo uma quantidade de água para manter a nossa pele umedecida, que ela não pode ficar muito tempo ressecada, tá? Vimos também que
No tecido epitelial, nós apresentamos algumas glândulas, como por exemplo as glândulas sebáceas, as glândulas ceruminosas, as glândulas sudoríferas. Quando nós falamos em glândulas sebáceas, nós vamos observar o seguinte, que as glândulas sebáceas, elas produzem uma substância tipo oleosa, que é o chamado de sebo, tá? Então, de forma geral, a gente vai perceber assim que, de certa forma, ele vai atuar também como uma defesa do nosso organismo contra os micro-organismos invasores, porque ele apresenta digamos assim, uma substância que ela vai impedir que os micro-organismos possam se alojar no nosso corpo, tá? As glândulas sudoríferas, como o próprio nome já diz, ou seja, liberam o suor, ou produzem o suor, onde esse suor vai ser liberado pela epiderme, tá? Ou seja, ela que vai eliminar para o meio externo. E as glândulas ceruminosas, elas produzem o que nós chamamos de cera de ouvido. Então, elas localizam-se na região da orelha, tá? E também elas produzem, ou seja, elas formam essa barreira de proteção contra agentes estranhos, ok? Na questão número 2, só repetindo, na questão número 1, você vai circular somente o órgão que representa o tecido epitelial. Número 2, você vai observar a imagem. Nessa imagem, você vai observar que está sendo enumerado. O que nós estamos representando aí é o sistema urinário, tá? Aí você vai dar uma olhada lá no seu livro e vai observar assim, quais são os órgãos que compõem o sistema urinário. Aí nós temos a numeração de 1 a 4. Você vai escrever, por exemplo, número 1, o que está indicando? Quem é o número 2, quem é o número 3 e quem é o número 4, ok? No exercício 3, sobre o sistema excretor, veja bem, é preciso beber sempre água ou não tem tanta influência você beber uma quantidade de água? Ou seja, não tem nada a ver você estar ingerindo água quando você sente sede. Aí você vai ver qual das duas opções é correta, você marca. Exercício 4. Se expor muito tempo ao sol, aí a nossa pergunta é, tem alguma coisa a ver ou não acontece nada? Ou pode ser prejudicial, pode desenvolver câncer de pele? Então, qual é o item correto, tá? E na questão de número 5, que cuidados uma pessoa deve ter antes e depois de se expor ao sol, tá? Então, desculpa aí que o cachorro latiu na hora, mas tudo bem, qualquer coisa, tá bom? Logo em seguida a gente está fazendo a correção da atividade.